meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, todos vocês são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Moisés Câmara, nós vamos a partir desse instante, lição número 12, nós iremos comentar a lição que tem como título o tema José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Esta lição será ministrada no dia 18 de junho de 2017, e nesta data estaremos comemorando a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Portanto, seja você, meu querido irmão, sei que as horas estão avançadas, mas conto com você para que você nos ajude neste trabalho aqui, neste grande empreendimento que é a Escola Bíblica Dominical, e que possamos depois, eu e você, possamos compartilhar com os nossos amigos nas redes sociais. Vamos colocar em nosso canal para que muitos irmãos espalhados em todos os lugares desse Brasil possam ter acesso a esta excelente aula que é preparada com muito esmero, com muita dedicação, para que os nossos irmãos possam, de fato, assimilar os conteúdos. Vamos lá? Então, todos são bem-vindos em nome do Senhor. Peça as suas orações para que o Senhor nos use aqui e também abra a sua mente, a mente de muitos alunos, de muitos professores que são homens e mulheres dedicados, pessoas que se dedicam a estudar as Sagradas Escrituras com a finalidade única, é trazer a mensagem até ao coração de nossos irmãos, à mente de nossos irmãos, e esclarecer pontos que muitas vezes precisam ser esclarecidos. Então, de fato, nesta aula aqui você vai aprender muito, muito mesmo. Bem, meus queridos irmãos, vamos então inicialmente ao nosso texto áureo, o nosso texto maior. E esse texto áureo está baseado, também consta na leitura bíblica em classe. Então, vamos ler? Mateus capítulo 1, versículo 24, assim diz: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Você verá que José foi aquele homem que sempre Deus falava com José através de um anjo. O Senhor sempre mandava um anjo, aliás, por 3 vezes, nós veremos que o anjo do Senhor vai aparecer a José em sonho. José, se nós fôssemos falar aqui acerca do que José, o pai adotivo de Jesus, ele falou, certamente não iríamos falar nada aqui, porque José foi um servo, tipo de um servo calado. Pode olhar que você não verá nos 4 evangelhos nenhuma palavra dita pela boca de José. Ele não disse nada, mas o que a Bíblia disse sobre ele é suficiente para que nós entendamos que realmente José, o pai terreno de Jesus, foi um homem de caráter. Então está aí o nosso texto áureo. José realmente foi um grande homem de Deus. Quanto à nossa verdade prática, queridos irmãos, diz o seguinte: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Então, um homem humilde, de um caráter servil, por isso que ele foi submisso, e também um homem amoroso. Quanto à nossa leitura diária, teremos aqui o seguinte, vamos ser bastante breve aqui, sucinto. Segunda-feira hoje, João 1, verso 1, o verbo se fez carne. Terça-feira a leitura será em Lucas 2, verso 4, José era da descendência de Davi. Quarta-feira, Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14, José fugiu para o Egito com Maria e Jesus. Na quinta-feira, Mateus 13, verso 55, Jesus, o filho do carpinteiro. Então, filho do carpinteiro entre aspas, porque nós sabemos que Jesus, de fato, foi e é o Filho de Deus. Sexta-feira, Marcos 6, verso 3, Jesus, o carpinteiro, também entre aspas, carpinteiro. E no sábado, Mateus capítulo 1, verso 19, José, um homem justo. José, um homem justo. A aula, esse texto será ministrado aí, você pode ler na véspera da aula que será ministrada no domingo. Vamos em frente, queridos. Chegamos na nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Vamos lá? Verso 18 diz: uns pontos importantes aqui, querido irmão, professor, você querido aluno, alguns pontos aqui nós vamos, à medida que nós vamos lendo aqui, nós já iremos esclarecer alguns pontos que talvez paire alguma dúvida sobre algum assunto que você não entendeu e exige uma certa explicação de alguns pontos que eu aqui notei que são relevantes. Primeiro, vamos ao verso 18.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, isto é, havia um contrato já feito de matrimônio, o contrato já estava feito, as pessoas sabiam que José e Maria iriam posteriormente se casar, então entenda esse termo aqui, desposada, como um contrato de casamento. Havia já naquela época o contrato de casamento. Ela já estava, aliás, ambos já iriam se casar, certamente, quem sabe até com a data marcada para o casamento, porque ambos estavam noivos. Então o texto, quando diz estava desposada com José, é que havia um contrato de casamento para que ambos depois casassem. E o texto continua, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Isto é, Maria, quando vai à região da Judéia visitar sua prima Isabel, que já estava grávida de cerca de 6 meses, quando ela retorna, após a criança certamente já ter nascido, João Batista, que eram 6 meses, João Batista era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus Cristo. Maria volta, e quando ela volta com 3 meses de gravidez. Quando José, o seu noivo, olha para Maria e vê ela dessa forma, certamente ele entendeu, viu que Maria havia adulterado, Maria havia traído o contrato que tinha com José para que ambos depois casassem. Então, não foi uma situação fácil para José, mas aqui nós veremos que Deus, na sua misericórdia, vai ver toda esta situação de José, vai entender José e vai falar com José. O verso 19 diz assim, então José, seu marido, como era justo, então o termo aqui já fala marido, porque ambos já estavam comprometidos um com o outro, ou seja, o contrato de casamento já estava marcado, e Mateus, quando escreve, ele coloca, então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, isto é, intentou deixar Maria ocultamente, sem dizer a ninguém. Então intentou, isto é, ele resolveu, entenda, intento, como ele resolveu deixar Maria secretamente, isto é, de forma oculta, sem alarde nenhum, porque não queria infamar Maria, ele não queria dizer que Maria havia o traído, que Maria tinha cometido adultério. Por isso que ele resolveu terminar com aquele casamento. Eu quero ler, aproveitar aqui, amados, depois voltaremos aqui ao texto. Tem aqui uma explicação sobre esse termo justo, porque muitos dos nossos irmãos precisam entender isso. Quando o texto diz que José era justo, eu estou aqui com um Evangelho de Mateus, comentário Esperança, de Fritz Rieneck. E nessa palavra, o que ele explica? Ele vai explicar aqui o termo justo para José. Então, esse termo justo que o texto aqui menciona, José sendo um varão justo, a palavra para justo é dikaios no grego. E aqui ele explica, de acordo com a compreensão rabínica, é aquele que cumpre a lei, que sempre faz da lei a medida de seu agir. Então José, entende esse sentido justo, não que José fosse alguém que fosse conivente com o erro, mas José, sendo um homem justo, de um caráter justo, alguém que observava de fato a lei, o que é que ele queria nesse momento? Quando ele resolve deixar Maria secretamente, de forma oculta, ele não queria, no caso, denunciar Maria. Ele não quis denunciar Maria. Porque além de José ser um homem justo, era um homem bondoso, um homem amoroso. Então o que ele resolveu? Para não acusar Maria, ele então resolve deixá-la, ou seja, terminar aquele noivado, aquele comprometimento, para que ele depois, para que ele naquele momento não acusasse Maria. Porque se ele resolvesse ficar com Maria do jeito que ela estava, sem que o anjo o alertasse, ele iria suspeitar, claro, lógico, evidente, devido às evidências, ele iria estar ali mais do que certo de que Maria o traiu quando foi para a Judéia. Por isso que ele resolve, naquele momento, deixar Maria de forma secreta, sem alarde nenhum, mas terminando aquele compromisso de casamento que posteriormente iria acontecer. Então o texto diz aqui, do autor, de acordo com a compreensão rabínica, estamos explicando aqui o termo justo, é aquele que cumpre a lei, que sempre faz da lei a medida do seu agir ou de seu agir. Vamos voltar à nossa leitura bíblica em classe. Voltando aqui ao texto no versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, isto é, ele, para querer salvar a reputação de Maria, para não acusar Maria de ter cometido adultério, nós veremos que a lei era muito severa quanto a essa questão do adultério. Maria
certamente seria apedrejada, José então não a acusa, mas ele resolve abandoná-la secretamente, de forma oculta, sem criar nenhum tipo de denúncia ou alarde da parte de José. Prosseguindo o versículo 20, meus queridos irmãos, diz: e projetando, isto é, tensionando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, que provavelmente a maioria dos intérpretes crê que foi o mesmo anjo que noticiou a Maria que ela estava grávida, ou que ela iria conceber do Espírito Santo, o anjo Gabriel. Então o texto diz: lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo-lhe: José, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi tem conotação com o messianismo daquele filho de Maria que iria nascer. Então quando ele diz José, filho de Davi, está lembrando aqui a José aqui uma promessa messiânica de que o Messias viria da descendência de Davi. Por isso que ele aqui é como se fosse uma espécie de lembrete a José, para que José lembrasse das promessas, que não faltaria rei sobre a dinastia de Davi. E aqui diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Veja que conforto. José, na sua, digamos assim, na sua angústia, ele certamente ali, vendo Maria naquela situação que a havia traído, certamente ele pensara dessa forma. José, então, é confortado com essas palavras do anjo que lhe apareceu em sonho. Então o texto diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então entenda bem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e concebido em Maria, ou por Maria. Por isso que Jesus tem dupla natureza, a natureza humana, porque é filho de Maria, foi concebido por Maria, e também tem a natureza divina, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus é o seu Pai. O verso 21 diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome. Essa expressão, lhe porás o nome, o anjo do Senhor deu esse nome a Jesus. Mas José, por ser o pai de Jesus, era uma das atribuições do pai dar o nome ao filho. Então o anjo ele noticia este nome a José, comunica que o nome deste filho que Maria iria conceber chama-se-ia Jesus. Mas quem vai colocar o nome na hora da circuncisão, que geralmente quando a criança era circuncidada no 8º dia, as pessoas que estavam ali fazendo este rito perguntavam qual é o nome, como se chamará esse menino. E ali cabia ao pai dizer que o nome do filho. Isto aconteceu com o Senhor Jesus. O texto dizia: ela dará à luz um filho e lhe porás, ele lhe porá. Quem colocará esse nome? José. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O verso 22, prosseguindo aqui, amados, diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. E aí vem a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aqui tem a tradução. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. O verso 24, que é o nosso texto áureo, acabamos de ler há pouco tempo, diz: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então o anjo sempre, ele apresentava-se a José em sonho. Para Maria, ele visivelmente apareceu. Porém, para José, o anjo apareceu por 3 vezes, cerca de 3 vezes, para José em sonho. E o verso 25, fechando aqui a nossa leitura bíblica em classe, diz o seguinte: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, isso aqui, este texto ele é muito relevante. Por quê? Porque esse texto aqui está dizendo que José não conheceu Maria, não teve relações sexuais com ela, até que Jesus nascesse. Subentendemos depois que, lógico, após Jesus ter nascido, José cumpriu os seus deveres matrimoniais, isto é, teve relações com Maria, não havia nenhum pecado, porque ambos estariam casados, não há pecado nenhum em eles ter ali filhos. E o texto vai nos mostrar, vamos citar alguns textos aqui que mencionam e que Jesus teve irmãos. Não a conheceu até que deu à luz seu filho, isto é, depois de ter o filho Jesus, logicamente que eles coabitaram, tiveram relações.
o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Bem, meus amados irmãos, terminado essa parte aqui da nossa leitura bíblica em classe, nós vamos nesse instante ler aqui o objetivo geral da nossa lição. Primeiro, é apresentar José como exemplo de caráter humilde, submisso e amoroso. Então, praticamente, tudo tem a ver aqui com a verdade prática. Então, é apresentar José como exemplo de caráter humilde, submisso e amoroso. Esta é a finalidade desta lição, apresentar o caráter deste homem, que nada disse na Bíblia, nada falou, porém, o que a Bíblia falou é suficiente para nós entendermos que realmente José foi um homem de caráter, um homem humilde, submisso e também amoroso. Temos aqui 3 objetivos específicos, que são os seguintes. Primeiro, mostrar alguns aspectos do perfil de José, o pai de Jesus. Mostrar alguns aspectos do perfil de José, o pai de Jesus. É o primeiro aqui. O segundo, apontar o caráter exemplar de José. Apontar o caráter exemplar de José. E terceiro, explicar a nobre missão de José. A nobre missão de José, o pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados, para você interagir com os seus alunos, com a sua classe, querido professor, e você, meu estimado irmão, estudante das Escrituras, você aluno, você também é uma pessoa muito especial. Estude com afinco as Escrituras, porque certamente você será, futuramente, um professor. Então, interagindo com o professor, importante aqui é destacar que José, ele teve um papel preponderante, um papel importante no plano da redenção divina. Não encontramos muitas informações a respeito dele, conforme já falei, nada disso, porém foi um homem obediente, um homem humilde e também um homem amoroso. Bem, sobre o comentário, nós veremos aqui o seguinte. Nós vamos fazer aqui uma introdução do assunto, logo em seguida. Vamos mostrar todo o nosso desenvolvimento aqui. Vamos comentar alguns assuntos, aliás, todos os assuntos. E nesse meu canal, este meu comentário, eu gosto sempre de frisar toda a lição. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo. Há níveis e níveis de professores. É um professor com nível um pouco mais a fundo nas escrituras, a pessoa às vezes tem mestrado, tem doutorado, bacharel em teologia, tem o aluno que só tem o nível básico, ou o professor com nível básico, e aqui eu procuro sempre bater todos os pontos, todos os nossos assuntos aqui, para que não fique a menor dúvida na parte dos irmãos. Então vamos falar aqui os tópicos, subtópicos, de acordo com a sequência da lição. Bem, meus irmãos, para nós atingirmos aqueles 3 objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Primeiramente, uma introdução do assunto. Em seguida, vamos falar, vem o primeiro tópico, José, o pai de Jesus. José, o pai de Jesus. Segundo, o caráter exemplar de José. E terceiro, a nobre missão de José. São esses 3 objetivos, aliás, esses 3 tópicos. E culminando aqui com a nossa conclusão, com a conclusão que nós faremos no final desta lição. Vamos à nossa introdução? Então vamos lá. Nesta lição estudaremos o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus. Então, como eu já disse, a Bíblia não fala muita coisa, a Bíblia é muito sucinta quanto a aspectos, sobre assuntos, sobre o que José fez, porém, o pouco que ele fez foi muito para nós entendermos que José é um exemplo a ser seguido de homem de caráter, humilde, um homem que realmente cumpriu um grande desígnio dado por Deus, que foi seu pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, foi um homem dotado de um caráter justo, temperante, isto é, um homem sóbrio, um homem de um bom caráter, um homem amoroso, moderado. Então José aqui, o comentarista coloca como um homem justo, temperante e amoroso. É isso que nós precisamos ser também. Precisamos ser justos, precisamos ser sóbrios e precisamos ser moderados, assim como foi José. Conforme já disse,
foi um homem que nada disso, um homem que estava sempre obedecendo no silêncio. Sempre obedecendo no silêncio. E Deus certamente foi com José. Continuando, Deus, ao escolher a mulher em cujo ventre Jesus seria concebido, também escolheu aquele que haveria de dar apoio. Então Deus não só apenas escolheu a mãe de Jesus, Maria, uma mulher de caráter, como soube escolher o pai, ou a pessoa que daria todo o apoio à mãe do Senhor Jesus, com a finalidade de que o seu filho adotivo tivesse todo o apoio possível para que Jesus fosse uma pessoa que aprendesse muito com eles, claro, como o Filho de Deus, mas tivesse toda a assistência familiar. Então Deus escolheu a mulher em cujo ventre Jesus seria concebido, e também escolheu aquele que haveria de dar apoio e proteção. Então José foi um servo que deu todo o apoio possível e a proteção possível a Maria, deu esse apoio. Aliás, deu também o nome a Jesus, e o texto ainda diz, e proteção a ela e a seu filho primogênito. Então, foi um homem escolhido por Deus para ser, creio eu assim também, o marido de Maria, e ambos cumpriram bem o seu papel. Dessa forma, José passou a ser participante, o partífice do plano salvífico de Deus. Terminada essa introdução, vamos entrar no primeiro tópico da nossa lição. Vamos falar aqui sobre José, o pai de Jesus, e nesse tópico teremos 3 subtópicos. Quem era José, o primeiro subtópico. O segundo, um pai adotivo de Jesus. José foi o pai adotivo de Jesus. E também, no terceiro subtópico, José, um sonhador obediente. José foi um sonhador obediente. Primeiro, quem era José? Conforme eu já disse, a Bíblia fala muito pouco sobre José. Mas o que falou tem substância, é essencial para nós compreendermos o seu caráter. Quem era José? Pouco se sabe a respeito de sua vida. Não temos muitas informações a respeito de José. Pouco se sabe sobre a sua vida. Assim como a esposa, José era simples, humilde, talvez mais conhecido que ela por causa de sua profissão de carpinteiro. Então, em Nazaré, não sabemos qual a razão de José ter deixado Belém, porque José, os ascendentes de José eram de Belém, porque ele é descendente de Davi. Não sabemos a razão pela qual ele atravessou a região da Samaria e foi lá para o norte, habitar na Galileia, uma província esquecida, uma província vizinha de povos pagãos, mas José foi para este lugar ali. E nesse lugar, em Nazaré, ele exerceu o seu ofício de carpinteiro daquela cidade quase desconhecida, uma pequena aldeia, podemos assim dizer. Então a Bíblia pouco faz menção de José. Então ele chega a morar naquele lugar e ali exerce a sua profissão. Alguns comentaristas chegam até a conjecturar, dizendo que José, antes de casar com Maria, era viúvo. Portanto, aqueles irmãos que são mencionados como irmão de Jesus, eles são oriundos desse primeiro casamento de José. Mas isso são coisas que a gente não pode de forma alguma defender, porque isso foge o caráter escriturístico, Se a Bíblia não diz, fica apenas como conjectura e jamais iremos defender este ponto. Mas há quem ache que José, ele casou uma segunda vez. A primeira vez ficou viúvo e aí ele teve que casar e casou com Maria. Mas isso, não vamos ensinar isso de forma alguma, é apenas como citação, porque alguém já chegou a defender este ponto. Ele entrou na genealogia de Jesus. Você sabe que genealogia é uma relação dos antepassados. Então ele vai entrar na genealogia de Jesus, porém como pai adotivo. Se você observar em Mateus capítulo 1, todo o capítulo 1, ali nos primeiros versículos, quando apresenta ali a relação da genealogia do Senhor Jesus Cristo, você verá que todos os ascendentes de Jesus, os ascendentes de José, cada um deles gerou alguém. Porém, quando chega em José, o texto não diz que José gerou Jesus, mas ele foi o pai de Jesus, entenda como adoção e não como pai biologicamente falando. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria
da descendência de Davi. Você pode ler, inclusive, esse texto, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto aqui. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. O versículo 12 diz assim, meus irmãos: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Está aqui o Senhor falando com Davi. E no verso 16 diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então havia esta profecia de que o Messias viria da descendência de Davi de Belém. Prossigamos. O outro subtópico, que é o número 2, ainda do tópico primeiro, vai falar sobre o pai adotivo de Jesus. Então, o pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, isto é, não gerou Jesus. Visto que Jesus foi gerado por quem? Pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, conforme Lucas capítulo 1, versículo 35. Na lição anterior nós já vimos esse ponto, na lição número 11. Também é chamado de pai guardião de Jesus, ou seja, que pai protetor de Jesus. Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa e família de Davi, isto era, ele era descendente, um dos descendentes de Davi, conforme Lucas 2, verso 4. Isto é, José pertencia à nobreza de Israel, eu posso até dizer, à nobreza de Judá, porque ele pertencia à família do rei Davi. Perante a lei, José era o pai de Jesus, lógico, incluindo-o na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38, que você pode ler também esse texto, Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. José é mencionado para dar essa garantia, que Jesus pertencia à descendência de Davi e era da tribo de Judá. Lucas registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi, conforme Lucas capítulo 1, versículo 27, você pode conferir também. Terminado esse segundo ponto, também foi muito sucinto, vamos ao nosso terceiro subtópico. José, um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la. Então já vimos isso aqui no início da lição, comentamos. Maria vai à região da Judéia visitar sua prima, a mãe de João Batista, Isabel. Quando ela retorna, José vê que Maria está ali grávida. Certamente ela chegou até a dizer, podemos entender isso. Ou ele percebeu, ou ela disse a José. Mas ficou muito difícil para José entender aquilo. Como poderia uma moça que saiu comprometida em casamento, agora volta da Judéia, comprometida com José, naquele estado, já grávida. Então José certamente ficou muito preocupado com esta situação. Ainda que Maria, podemos entender, ainda que Maria tenha contado este fato para José, que o anjo lhe apareceu e contou como ela iria ser concebida, como ela iria conceber, que era através do Espírito Santo, etc. e tal, ficaria muito difícil para José acreditar nessa história. Ficaria difícil para ele entender essa história. E foi preciso Deus, na sua misericórdia, vendo que José era um homem humilde, de um bom caráter, Deus então, vendo a sua angústia, a angústia de José não era para menos, vê ali sua noiva agora grávida, o anjo do Senhor aparece em sonho e conforta José. E aqui temos o terceiro subtópico, José é um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente, isto é, ele não quis acusá-la dela ter praticado adultério. Nós veremos que havia a punição capital, isto é, a adúltera e o adúltero, ambos seriam mortos, apedrejados. Nós vamos inclusive ler esse texto, Deuteronômio capítulo 22, se você quiser anotar aí, professor ou aluno, leve para sua classe, fala para seus alunos essa possibilidade, essa questão. Maria poderia ter sido morta, apedrejada, caso José tivesse acusado ela de ter traído a ele. Vamos ler Deuteronômio capítulo 22.
Deuteronômio capítulo 22, versículos 22, 23 e 24. O versículo 22 diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Aí vem o versículo 23. Quando houver moça virgem, que era o caso de Maria, desposada com algum homem, que era o caso de Maria, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então, versículo 24, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedras, até que morram, a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. José sabia disso? Claro que José sabia. Ele era um observador da lei, era um homem justo, um homem que conhecia a lei, ele conhecia esse texto aqui. Portanto, se José tivesse acusado Maria tê-lo traído, Maria seria apedrejada certamente, como também a pessoa que teria adulterado com ela. Mas é claro que Maria não adulterou, Maria concebeu através do Espírito Santo de Deus. Vamos prosseguir em frente? Bem, amados, então voltemos aqui à nossa lição. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador. Então o Senhor, vendo toda a angústia de José, para tranquilizá-lo, ele envia um anjo com uma mensagem. E este anjo deveria aparecer em sonho a José. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador para que não saísse do seu lugar. Certamente, quem sabe, José poderia ter fechado, colocar a placa lá, fechada a minha carpintaria. Iria sair ali de Nazaré, sair de fininho, para não despertar curiosidade alguma, e simplesmente iria mudar a sua loja, a sua carpintaria para outro lugar. Né? Por quê? Porque ele não queria acusar Maria para que Maria não fosse apedrejada. Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo, ou seja, de fugir às escondidas, sair sorrateiramente, sair de fininho, abandonar ali a sua carpintaria, abandonar a cidadezinha de Nazaré. E ali, Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo de fugir às escondidas, para não sofrer as consequências da gravidez inesperada de sua noiva. Há um texto aqui que eu acho interessante, vamos ler aqui para os nossos queridos irmãos, que está aqui no comentário. Vamos ver se eu consigo aqui. Há muitos livros aqui ao lado. Vou pegar aqui um comentário de Matthew Henry. O comentário de Matthew Henry, inclusive, é um excelente comentário, são muitos livros, e é editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O que é que ele coloca aqui, neste ponto aqui, que eu achei muito interessante, e eu vou ler agora para os nossos queridos irmãos. Mas eu quero aqui, novamente, ler isso aqui, o que está na lição. Ele diz assim: Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo de fugir às escondidas, para não sofrer as consequências da gravidez inesperada de sua noiva. E aí vamos ler agora. Peço desculpa ao nosso irmão, estávamos ali no despertador. Diz o seguinte: a oportunidade que ele encontrou para evitar este extremo, ele tinha em mente abandoná-la em secreto ou em segredo, ou seja, dar-lhe em mãos uma carta de divórcio diante de duas testemunhas, conforme esse autor diz, e assim manter o assunto somente entre eles. Sendo um homem justo, ou seja, um estrito observador da lei, ele não daria andamento ao seu casamento com Maria, mas resolveu afastar-se dela. Mesmo assim, em um gesto de carinho para com ela, decidiu fazer isso tão secretamente quanto possível. E ele prossegue: note que as críticas àqueles que transgrediram a lei devem ser conduzidas sem estardalhaço. As palavras dos sábios são ouvidas com discrição. O próprio Cristo não discutiria nem gritaria. O amor cristão e a prudência cristã encobrirão uma grande quantidade de pecados, alguns deles graves, até o ponto em que isso não signifique solidarizar-se com eles. É o que o autor aqui coloca. Então, ele mostra que José, por ser um homem justo,
um estrito observador da lei, não daria andamento ao seu casamento com Maria, mas resolveu afastar-se dela. Bem, amados, então o que vai acontecer? O anjo vai aparecer a José e vai tranquilizá-lo, informando a ele que aquela gravidez de Maria foi gerada através do Espírito Santo. Como síntese do nosso tópico, a síntese é o seguinte, síntese do tópico primeiro. José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Apenas isso e nada mais, aqui no nosso tópico. Prosseguindo, meus queridos irmãos, vamos ao nosso segundo tópico, o caráter exemplar de José. E aí veremos dois subtópicos, um homem obediente e um homem temperante. Um homem obediente e um homem temperante. Primeiro ponto, primeiro subtópico, um homem obediente. Ao ter a revelação acerca da natureza da concepção de Maria e receber a ordem de Deus para não deixar Maria, José submeteu-se à vontade divina. Quando o anjo aparece a José em sonho, ele rapidamente obedece. Ele vai, procura Maria e ali ele está resolvido a levar o seu casamento à frente, porque agora estava confortado pelo anjo. Então, foi um homem que submeteu-se à vontade divina, isto é, sujeitou-se, rendeu-se à vontade de Deus. E o texto de Mateus 24 consta aqui na lição: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, conforme Mateus capítulo 1, versículo 24. Então ele foi orientado para prosseguir no seu casamento. Isto é, aquele casamento que já estava certamente marcado, lógico, já estavam desposados, que ele levasse esse casamento à frente, que, portanto, recebesse Maria para ser a sua mulher com toda a segurança possível, porque o que nela estava gerado foi através do Espírito Santo. Prosseguindo, poderia ter despertado e dado tempo para verificar se não teria tido apenas um sonho, resultante de muitas ocupações, conforme consta aqui em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. As muitas preocupações, muitas vezes nós nos preocupamos com algumas coisas e às vezes a gente sonha. Se nós passarmos o dia certamente preocupado com alguma coisa e formos dormir preocupados com aquilo, às vezes nós sonhamos com aquilo. Mas José tinha tanta garantia que o sonho era real, que o sonho foi um sonho dado por Deus, que ele não, ao levantar, ele não contestou, ele não foi orar, a Bíblia nem mostra que ele orou nesse sentido aqui, porque ele creu piamente que aquele sonho foi algo divino e, portanto, ele não temesse receber a Maria para ser a sua esposa. Então, um homem que prontamente, ele, como servo, estava disposto a obedecer, porque ele foi fiel ao sonho dado pelo Senhor. E José sabia que na cultura judaica, se nós lermos a Bíblia de Gênesis até os Evangelhos, nós veremos que por muitas e muitas ocasiões o Senhor falou através de sonho. Falou através de sonho com Jacó, vimos isto. Deu sonho a José. O Senhor deu sonhos até ao faraó, até quem não era temente a Deus, Deus deu sonhos com um certo objetivo. Enfim, muitas pessoas sonharam, porque era desígnio de Deus que ele também falasse através de sonho para algumas pessoas, como de fato a Bíblia mostra isso. Então, não era novidade para José saber que Deus, ele se revela também, ou ele fala também através de sonhos. Teve, porém, o discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina. Se você quiser, professor, como curiosidade, ou para você levar para a sua classe, algumas referências onde aponta que alguns homens na Bíblia tiveram sonhos, você anote, por gentileza. Você pode anotar uma referência de Gênesis 31:11, mostra Jacó, então anote aí, mencione aí, coloque Jacó, Gênesis 31, verso 11. Deus também falou em sonho para Labão, conforme Gênesis 31, verso 24. Para José, filho de Jacó, Deus também falou em sonho, conforme Gênesis 37, versículos 5 e 9, apenas para você levar para a sua classe, caso você queira ainda substanciar melhor ainda a sua aula e mostrar que Deus fala através de sonho. E aí, como exemplo, você pode citar outros exemplos também, não apenas estes.
Prosseguindo, e obedeceu prontamente, tão logo despertou de seu merecido sonho. Então José era aquele servo obediente, que nada falou, mas estava disposto a obedecer. Com amor, abraçou Maria e contou-lhe, eu colocaria certamente, né? Certamente abraçou Maria, certamente contou Maria acerca da experiência que Deus lhe proporcionara. Então, ele deve ter feito isso apressadamente, sem demora e alegre, né, em saber que aquilo, que alívio para José, né? Imagine que alívio ele saber que aquela sua noiva não tinha adulterado, ninguém a engravidou, humanamente falando, mas que o que estava gerado nela foi gerado por meio do Espírito Santo. Então, certamente, isso trouxe uma grande alegria para José, uma certa tranquilidade, aliás, uma grande tranquilidade para José, que ele não temesse receber a sua noiva Maria, porque ela não tinha cometido adultério algum, não tinha fornicado de forma alguma, mas era uma mulher pura, uma mulher santa, uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. O segundo subtópico, amados, vamos tratar agora sobre um homem temperante. Um homem temperante. No período em que era noivo, isto é, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Então, um homem temperante, um homem equilibrado. Então, conforme nós já tínhamos falado, esse termo aqui, desposado, entenda como celebrado um casamento. Isto é, havia um contrato de celebração do casamento. Então, Maria e José estavam desposados, isto é, eles haviam celebrado o contrato de casamento com Maria. E ele não teve relações íntimas com ela. E aqui o pastor Linaldo coloca em duas situações. Primeiro, porque era um grave pecado. Era um grave pecado. Uma moça, ela comprometida em casamento, ela parecer grávida. Era um grande pecado. Nós acabamos de ler Deuteronômio capítulo 22, versículos 22, 23 e 24, onde mostra que se uma virgem fosse pega em adultério, chegasse a adulterar, ou a pessoa casada, ambos seriam mortos, tanto o homem como a mulher seriam mortos, com certeza. Bem, então, o texto aqui é Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 a 24. Então, primeiro, José não teve relações sexuais com Maria antes do casamento, porque era um grave pecado. E segundo, porque era homem de bem e obediente a Deus, um homem justo. Um homem justo. José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Isto é, isto significa que José e Maria tiveram filhos depois. E pôs-lhe o nome de Jesus, que era a atribuição do pai, dar o nome ao filho. E aqui mostra Mateus capítulo 1, versículo 25. Essa questão de Jesus ter irmãos é verdade, porque temos aqui algumas referências. Então, professor, se você quiser anotar, anota aí algumas referências que mostram que Jesus teve outros irmãos. A referência está em Mateus capítulo 12, verso 47, se você quiser anotar. Marcos capítulo 3, versículo 32, também mostra isso. E Lucas capítulo 8, versículo 20. Prosseguindo, ambos foram fortes o suficiente para serem fiéis a Deus. Então, o jovem que está noivo, o jovem que namora, ele deve ser forte o suficiente para ser fiel a Deus nessa área. O pastor Linaldo coloca, nessa área em que muitos não resistem nem à primeira investida do maligno. Infelizmente, muitos casamentos hoje têm se desfacelado, muitas noivas vão para o altar tristes, com sentimento de culpa. Aliás, não só a noiva como o noivo também, porque muitas vezes, conforme uma linguagem bem popular, colocaram a carroça na frente dos bois, isto é, adiantaram o sinal. Então, isto é um grave pecado. E uma referência aqui, meu amado irmão, você que é jovem, você que pretende se casar, para você resistir à tentação, você estar revestido da armadura de Deus. Então leia a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, leia o Efésios 6, verso 13. Então tome toda a armadura de Deus para que você seja forte e você não venha ceder às pressões, às tentações da carne, e você possa ir para o altar, a moça, o rapaz, casarem-se ali sem nenhum sentimento de culpa. Por quê? Porque
são pessoas de Deus e não adianta, isso traz tristeza quando a pessoa comete adultério, quando a pessoa fornica, isso é terrível, vai trazer um grande sentimento de culpa, além de ser um grande pecado contra a pessoa e contra o nosso Deus. A síntese desse tópico, amados, a síntese desse tópico diz o seguinte: José foi um homem de caráter exemplar. Então, que sejamos nós, amados, sejamos também pessoas, homens, mulheres, de um caráter exemplar. Estamos estudando a vida de José, mas de nada adianta nós estudarmos a vida de José, nos espelharmos nele, se nós não procurarmos ser, pelo menos tentarmos ser, copiadores de José, isto é, pessoas que procuram imitar o gesto de José, a atitude de José, o caráter de José, em toda a sua inteireza, conforme nós estamos aqui ministrando. É interessante que nós não sejamos apenas observadores, intérpretes da palavra, mas também aplicadores da palavra do Senhor. Prosseguindo, meus queridos irmãos, nós vamos agora para o nosso último tópico, que é a nobre missão de José. Nesta nobre missão de José, nesse tópico, vamos estudar aqui 3 subtópicos. 3. O primeiro é a nobre missão de José, claro. Primeiro, assegurar a ascendência real de Jesus. Assegurar a ascendência real de Jesus. O segundo, proteger Jesus em seus primeiros anos. Proteger Jesus em seus primeiros anos. E terceiro, o zelo pela formação espiritual de Jesus. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Vamos prosseguir? Primeiro, vamos em frente. Assegurar a ascendência real de Jesus. Conforme nós já falamos aqui, já mencionamos, José pertencia à linhagem de Davi. Então, José era da tribo de Judá. A origem dos seus antepassados era em Belém. Então, por José, seu pai, que criou Jesus, Jesus entrou na sua genealogia, na genealogia de José. Portanto, ele estava garantida a ascendência real de Jesus por meio de José. E aí vem o comentário. Como visto no primeiro tópico, perante a lei, José era o pai de Jesus. Entenda pai como pai adotivo de Jesus, incluindo na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38. Mas eu tenho aqui mais 3 referências para dar a você, irmão professor, que mostra que José foi o pai adotivo de Jesus. Aliás, muitas vezes, em algumas ocasiões, as pessoas dizem: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Por quê? Porque eles entendiam que, de fato, o judaísmo, ou as pessoas daquela época, aceitou José plenamente como pai de Jesus. Então, temos a referência aqui, Lucas capítulo 3, versículo 23. Temos ainda Lucas capítulo 4, versículo 22. Temos João capítulo 1, verso 45 e João capítulo 6, verso 42. Essa referência não consta na lição. Estou dizendo aqui para os irmãos, para vocês anotarem e estudar esse texto, ler mais um pouco e levar para a sua sala de aula no próximo domingo. Então, dessa forma, José garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi através da tribo de Judá. Aí vem o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, que diz: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Precisa aqui explicar aqui algo aqui interessante. O professor vai ler isso aqui e vai ler: poxa, homem de Belém era filho de um homem efrateu. Efrateu tem alguma coisa a ver com a tribo de Efraim? Não. Efrateu porque o antigo nome de Belém era Belém Efrata. Então, Belém, Efrata. E é claro que quem é da tribo de Efraim é chamado Efraimita e não Efrateu. Porque pode ser que o professor, por alguma questão de pouquinho de falta de atenção, queira atribuir, mostrar que Efrateu tem algo a ver com a tribo de Efraim. Então, não tem nada a ver. E Davi era da tribo de Judá. Porém, esse termo aqui, Efrateu, é porque Belém antigamente era chamada Efrata. Por isso que ficou Belém, Efrata. E tu, Belém, Efrata, né? Então, essa questão só para elucidar, para o aluno não ficar com dúvida. Então, Davi era da tribo de Judá, porque aqui o pai de Davi está mostrando aqui que Jessé era da tribo era um homem efraimita, né? Mas não tem nada a ver
isso aqui. O termo Efrateu não tem nada a ver com Efraimita. Efraimita é uma coisa, é uma tribo, não tem nada a ver com a tribo de Davi. A tribo de Davi era a tribo de Judá. Apenas isso para não pairar nenhuma dúvida. Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Então Jesus pertencia à tribo de Judá. Inclusive o Apocalipse menciona que Jesus era o leão da tribo de Judá. Jesus não é o leão da tribo de Benjamim, porque não há leão na tribo de Benjamim. Mas esse texto aqui, Apocalipse 5, verso 5, atribui a Jesus o título de que ele era realmente da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Prossigamos, amados. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Então, como você lê Mateus capítulo 1, verso 1, diz Davi, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isto é, mostrou 2 importantes personagens. Abraão, que viveu 2000 anos antes de Cristo, e Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo. Então, esses dois personagens, aliás, Deus fez um pacto com os dois, o pacto davídico, e fez o pacto também abraâmico. O pacto de Abraão, através de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, através de Abraão. E no pacto davídico, não faltaria rei sobre a família ou sobre os descendentes, na questão da descendência de Davi. Não faltaria rei. E é interessante é que você sabia que Jesus é o único judeu vivo? Jesus é o único judeu vivo que pode provar os seus ascendentes? Pois é, Jesus é o único da tribo de Judá. É a única pessoa, o único ser vivo da tribo de Judá que pode comprovar que ele é realmente da família de Davi. Jesus, somente ele. Então Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. Então, guarde isso aí. Jesus é o único judeu que pode provar a sua genealogia. O único judeu vivo que pode comprovar ou provar a sua genealogia. Ou a sua genealogia, né? A sua genealogia. Porque na genealogia você vai ver os ascendentes de Jesus, né? Os que vieram antes dele. Bem, meus queridos irmãos, agora nós vamos ao nosso segundo subtópico desse terceiro tópico. Outra nobre missão de José. A primeira nobre missão foi assegurar a ascendência real de Jesus. Então foi importante. Deus não quis que o marido de Maria fosse da tribo de Benjamim, ou da tribo de Efraim, ou da tribo de Levi. Não, mas tinha que ser da tribo de Judá. Portanto, irmãos, veja a exatidão da palavra de Deus. Quando Deus diz a Davi, nós lemos aqui esses textos aqui, mostrou a Davi que não faltaria descendente sobre o trono dele. Nós vemos o cuidado de Deus em fazer com que José, que era da tribo de Judá, casasse com Maria, e este homem fosse garantir a ascendência real de Jesus. Veja como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela realmente se cumpre na íntegra. Isso é o cuidado de Deus. Deus tem, meu querido irmão, o controle da história nas suas mãos. Isso nos tranquiliza. Deus tem todo o controle. Desde quando o César Augusto, o imperador romano, ele ali, sem saber que havia uma profecia, que o Messias deveria nascer em Belém, e ele ali decreta aquele censo no império, e José tem que sair de Nazaré, mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Ele vai para Belém para se cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que Jesus realmente iria nascer em Belém, ali na Judéia. Eu vejo nisso a exatidão, o cuidado de Deus na história, o controle de Deus na história. Bem, proteger Jesus em seus primeiros anos é o que nós veremos agora. Alguns eventos significativos, vamos falar agora aqui. Sobre a vida de Jesus, comprova o amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico. Então, apesar de Jesus não ser filho biológico de José, José teve toda a atenção para aquele filho. Isso aqui, amados, isso aqui é uma profunda lição para aqueles homens que muitas vezes saem do primeiro casamento, juntam-se a outra pessoa, e estes muitas vezes, ao invés de acolher bem os filhos daquela mulher que agora se casara com ele, a gente chama aqui na nossa cultura de o padastro, né? O padastro e a madrasta,
que eles olhem para José, vejam como José, o filho não era dele, mas ele tratou bem. Então você que está nessa situação, trate bem os filhos dos outros. Porque se você tratar bem os filhos dos outros, você terá a bênção de Deus. Deus vai lhe abençoar. Mas se você os maltratar, se você os abusar, como tem acontecido em muitas ocasiões, infelizmente tem acontecido isso, abuso sexual de crianças feito pelos padastros, isso é terrível. Então se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu não estou dizendo aqui aos meus irmãos em Cristo. Eu estou dizendo aqui para alguém de repente vai acessar o YouTube e assiste o nosso canal e de repente vai se deparar com essa minha aula. Então aqui aproveitando essa ocasião, este gancho aqui, para você, meu querido amigo que ainda não aceitou Jesus. Vamos em frente, amados. E até mesmo crente, alguns crentes nessa situação, né, que constituem a família, então trate bem os filhos dos outros. Aliás, é bom que você garanta seu casamento. Nada se justifica uma pessoa deixar outra. É claro que cada caso é um caso, existe a questão do adultério, da infidelidade. Mas se for só a questão de palavras, é só a questão de reciprocidade, de perdão. Quando nós perdoamos as falhas do nosso cônjuge e vice-versa, a bênção de Deus está sobre nós. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos ajudar, com certeza. Então, prossigamos, amados. Então, nós veremos aqui, queridos irmãos, que apesar de José não ser ou Jesus não ser o filho real de José, porque ele era filho de Deus, José tratou bem a Jesus. E aqui nós veremos aqui umas 4 situações, onde veremos aqui o caráter de José em tratar bem, não só a criança, o menino Jesus, como também tratar bem a sua esposa Maria. Então aqui diz, alguns fatos relevantes, isto é, eventos significantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico, mas filho de Maria, pela mediação divina, ou seja, pela intermediação divina. Vamos lá. Primeiro, no nascimento de Jesus. Então nós veremos aqui o cuidado de José, a assistência de José, em ele cuidar tanto da mãe como do filho. Vamos lá. No nascimento de Jesus, é o que nós veremos agora. No nascimento de Jesus. Subiu da Galiléia também José da cidade. Aqui vamos ler o texto, tá, irmãos? Então aqui, aspas. E subiu da Galiléia, isto é, da província da Galiléia. Lembre-se que a Galiléia estava lá no norte. Subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia. Sempre você vai ver essa expressão. Todas as vezes que as pessoas vão à Judéia, eles sobem à Judéia. Você verá sempre na Bíblia essa expressão. Quando as pessoas vão para Jerusalém, você sobe para Jerusalém. Quando você sai de Jerusalém em direção a outra região, você está descendo de Jerusalém. Então aqui ele estava subindo porque ia para a região montanhosa ali da Judéia. Então o texto diz, subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré. Ou seja, a Galiléia é uma região remota, desprovida ali de uma reputação de religiosidade ou de cultura, e que ficava vizinho a povos pagãos ali. Então José tem que deixar aquela área, aquela província da Galiléia, ele vai até Nazaré. Por quê? Porque o texto diz, subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, ele sobe de Nazaré, claro, ele vai de direção a Belém, ele sai de Nazaré com destino a Belém. A Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então José, ele foi importante no nascimento de Jesus, porque coube a ele conduzir a mãe de Jesus, que estava grávida. Maria sai naquele estado já próximo ali aos dias dela dar à luz, atravessa praticamente todo o país para chegar até a cidade de Belém, porque ele era da família de Davi e Davi era da cidade de Belém. Então, Belém era a cidade de Davi e Davi era a glória de Belém, conforme Bethel aqui menciona isso aqui. Então ele vai, certamente ali dando toda a proteção possível a Maria, e chegam ambos ali para aquele alistamento. Este censo que a cada 14 anos o Império Romano ali fazia isso, para contar as pessoas, para que eles tivessem ali noção de quanto eles iriam arrecadar, né, em termos de imposto, impostos, coleta de impostos.
Bem, então Maria estava grávida nessa situação. E aconteceu a questão deles ali, se cumpriu os dias que ela havia de dar à luz. Então, neste momento, quando José sai de Nazaré, com destino a Belém, ao chegarem ali, Maria vai dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, isto é, num pequeno coxo onde os animais se alimentavam. E aqui diz, porque não havia lugar para eles na estalagem. Possivelmente Maria, estando grávida, por estar grávida, a viagem foi muito penosa para Maria, andaram cerca de 113 a 130 quilômetros, muito distante para uma mulher grávida, ali de 9 meses praticamente. Então, certamente, o motivo deles terem chegado ali com um certo atraso em Belém, quando eles chegam em Belém, não havia lugar nenhum nas hospedarias, seriam os hotéis de hoje, né, nas hospedarias, todos estão cheios, não há lugar para eles. Por quê? Porque, conforme nós já falamos, José não poderia, com Maria grávida, ir na mesma puxada da caminhada, porque Maria estava grávida. Então foi uma viagem penosa, difícil para Maria, mas eles chegam ali com certo atraso. Não tendo lugar na estalagem, eles procuram um lugar ali, um lugar foi uma manjedoura, e ali Maria dá à luz a criança. Naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos. Aqui o pastor Linaldo mostra que José, no nascimento de Jesus, ele atuou ali para Jesus nascer, na questão do parto de Maria, né? O corte do cordão umbilical de Maria, os procedimentos da asepsia, da limpeza da criança, do pós-parto e no envolvimento em panos e a colocação da criança na manjedoura. Então, José foi aquele pai presente e não aquele pai ausente. Apesar de ser pai não biológico, José tratou muito bem do menino Jesus. Outra situação que nós podemos falar sobre José é a questão também nas cerimônias exigidas pela lei. Você sabe que a lei do Senhor previa as festas que aconteciam anualmente, várias festas aconteciam, e José, por ser um bom observador da lei, como sua esposa também, ele cumpriu fielmente com esses ritos da lei. Nas cerimônias exigidas pela lei. Na circuncisão de Jesus, ao 8º dia de nascido, e na apresentação do templo, José estava ao lado de Maria. O que acontecia? Uma criança judia, do sexo masculino, toda criança, quando nascia, ao 8º dia, essa criança era circuncidada. Isso foi um pacto entre Deus, que Deus fez com Abraão. Todos os descendentes de Abraão deveriam ser do sexo masculino, deveriam ser circuncidados. Se você quiser anotar referência, irmãos, está em Gênesis capítulo 17, versículos 12 e 13. Então anota essa referência, elas são importantes. A referência onde mostra esse rito religioso, este pacto de Deus com Abraão, para que Abraão circuncidasse todos os seus descendentes. Gênesis capítulo 17, versículos 12 e 13. Nessa ocasião da circuncisão, era dado o nome à criança, e cabia ao pai dizer qual era o nome da criança. Então, José participa desta nomeação, dá o nome ao Senhor Jesus Cristo, a criança chamada Jesus, no ato da sua circuncisão. Essa circuncisão é semelhante hoje à operação de fimose. Então, essas operações hoje que as pessoas fazem, particularmente criança de fimose, também podemos entender como uma circuncisão, apesar de não ter esse caráter ritualístico da lei, mas é só para ilustrar. Certamente a circuncisão de Jesus ocorreu ali na cidade de Belém. Ali em Belém ocorreu. Já a apresentação de Jesus foi no templo em Jerusalém, que ficava ali entre Belém e Jerusalém. A distância era aproximadamente entre 9 a 10 quilômetros. Então a distância já bem próxima, não tão longa. E Jesus então é apresentado no templo. Daqui a pouco nós vamos ler aqui algumas referências que mostram o porquê de Jesus ter sido apresentado no templo. Vamos ler aqui algumas referências e citar alguma referência para os irmãos, porque é importante essa referência. Então diz, na circuncisão de Jesus ao 8º dia de nascido e na apresentação do templo, José estava ao lado de Maria. Então, na circuncisão, lá estava José. Na apresentação do templo, lá estava José. José era um pai presente, que estava onde estava sua mulher, onde estavam seus filhos. Eu quero aproveitar aqui, irmãos, e dizer o seguinte, estou sentindo dizer isso, porque há muitos pais, inclusive os crentes, que muitas vezes mandam seus filhos para a escola dominical e ficam em casa. Não mande seus filhos para a escola dominical, vá com eles, vá com seus filhos. Não acorde seus filhos para ir para a escola dominical e você fica em casa assistindo
a televisão de forma alguma. Vá com seus filhos, dê um bom exemplo, participe da escola bíblica dominical. Para quê? Para que você seja um bom exemplo para seu filho, assim como foi José, um bom exemplo de pai para Jesus, apesar de ter sido pai adotivo. E quando os 8, aí aqui tem a referência, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, veja, no ato da circuncisão de Jesus, José deu o nome de Jesus. Apesar de José ter recebido o nome foi o nome que veio do céu, foi o anjo que trouxe, porém, não foi o anjo que disse na hora da circuncisão o nome de Jesus, mas sim José, por ser uma das atribuições do pai, era colocar o nome do filho no ato da circuncisão. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o que acontecia? Os dias da purificação era o seguinte: quando a mulher tinha um filho, ela ficava 7 dias ali, era chamado o período da sua imundícia, né? Então ela ficava impura durante 7 dias. No 8º dia, a criança era circuncidada. Aí contava-se mais 33 dias. Esses 33 dias era quando a mulher tinha um filho, do varão. Se fosse uma menina, ficaria 66 dias, isto é, o dobro de dias. Então, Maria ficou, depois que Jesus foi circuncidado, mais 33 dias, né, mais, com 7 dias, com 8 dias, a criança era dado o nome dele, era colocado o nome da criança, a criança era circuncidada, contava-se mais 33 dias, né, mais 33 dias, porque era o tempo da purificação. Terminado esse período, então levava-se a criança do sexo masculino para o templo, para ser apresentada ao Senhor. E nós vamos ler a referência aqui, isso é muito importante. Então, cumprindo-se o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. O apresentar ao Senhor. Isso está em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler esse texto, amados? Gênesis 13, verso 2. Gênesis não, Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Vai nos mostrar isso. Por quê? Porque todo primogênito deveria ser apresentado ao Senhor. Isso está em Êxodo capítulo 13. Isso aqui é muito importante que o professor fale para seus alunos. O ato de Jesus ter sido levado para o templo não era apenas por levar. Não, mas era porque havia a força da lei que assim determinara. Vou ler o texto aqui. Êxodo capítulo 13, versículo 2 diz assim: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, toda a criança que abria a madre, isto é, o primogênito, deveria ser apresentada ao Senhor. Bem, e aqui diz ainda no versículo 13, na parte B, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando José foi com Maria apresentar Jesus ao templo, José levou ou 2 pares de pombos, ou um par de rolas, ou 2 pombinhos. E isto é porque eles eram pobres, eles não tinham condições de oferecer um animal maior, mas podiam levar um par de pombas ou 2 pombinhos. Então, a questão aqui, se você ler outra referência que nós vamos ler aqui, já vamos ler essa referência, vai mostrar que José, quando chega lá no templo para apresentar o menino Jesus, ele leva ali ou um par de rolas, nós não sabemos, ou 2 pombinhos. Havia essa possibilidade, ou um par de rolas ou 2 pombinhos. Por quê? Porque a criança precisava ser resgatada. Todo o primogênito precisava ser resgatado. Por quê? Porque eram do Senhor. E a maneira para se resgatar era alguém fazer um sacrifício no lugar dessa criança. E é isto que acontece. Vamos prosseguir, amados. Então, o que diz, ainda na lição? Cumprindo-se o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme Lucas 2, 21 e 22. Bem, nós já lemos essa referência aqui, a referência de Levítico, capítulo 12, Êxodo, capítulo 13, acabamos de ler, capítulo 13, versículo 2, e também o versículo 13, isso é importante. Vamos ler Lucas, capítulo 2, verso 24? Vamos ler esse texto de Lucas 2, 24, ele também é muito importante.
Lucas capítulo 2, versículo 24. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Lucas 2, 24. Lucas 2, 24. Estamos aqui em Marcos, vamos lá para Lucas. Texto de Lucas 2, verso 24. Lucas 2, verso 24. Diz assim. Vamos ler todo o versículo, vamos ler o versículo 21 até o 24. Diz assim: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, na ocasião Jesus recebeu o nome, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ter concebido. Verso 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Por quê? Porque a lei assim determinara que todo varão deveria ser apresentado ao Senhor, conforme Levítico capítulo 12, Êxodo capítulo 12, nós acabamos de ler, aliás, capítulo 13, perdão, lemos aqui, né? Lemos o texto, vamos ver, consultar novamente, para não ter nenhuma dúvida, amados, para não ter nenhuma dúvida. Êxodo capítulo 13, versículos 2 e o versículo 13. Então, prosseguindo aqui. E cumprindo-se o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Verso 23, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então a lei aqui determinava que toda criança do sexo masculino deveria ser apresentada ao Senhor. Aí o versículo 24 mostra, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Por isso que José, ele faz esse resgate de Jesus. Por quê? Porque Jesus, é claro que Jesus já era o Filho de Deus. Mas José e Maria, que eram observadores da lei, e Jesus foi realmente o cumpridor da lei, isso aconteceu com o Senhor Jesus. Então Jesus, ele não, nem José, nem Maria, eles desprezaram os ensinos da lei, mas criaram Jesus de acordo com os rudimentos da lei. Isso é muito importante. Então Jesus foi apresentado no templo porque a lei determinara que isto deveria acontecer. Todo varão do sexo masculino, claro, deveria ser apresentado ao Senhor. E ali, naquela ocasião, ele deveria levar uma oferta de acordo com as condições econômicas dele. Eles eram pobres, por isso poderiam levar ou um par de rolas ou um par de pombinhos. Prosseguindo, amados, então José foi aquele pai presente não apenas no nascimento de Jesus, mas também nas cerimônias exigidas para a lei. Na circuncisão, José estava lá, na apresentação de Jesus no templo, José estava lá. E agora nós veremos outro passo agora. Na fuga para o Egito. Então, o que aconteceu? Jesus, quando nasce, os magos vêm do Oriente, e ali eles chegam em Jerusalém e estão procurando pelo Messias. Herodes, para resumir aqui toda a história, ficou alarmado, como também toda a cidade de Jerusalém, e ali ele queria, chama os magos, assim à parte, e dizendo que iria adorar a criança, mas ele queria de fato matar a criança. Após um certo período, demorou muito e os magos não retornam porque por divina revelação eles foram avisados em sonhos para que não passasse por aquela, não voltassem a Jerusalém. Herodes manda exterminar todas as crianças ali em Belém e seus arredores. Só que previamente Deus, sabendo disso, e Deus tem o controle da história, fala com José em sonho para José fugir para o Egito. E José vai fazer essa longa caminhada com Maria e com a criança. Na fuga para o Egito, diante da ameaça de Herodes o Grande, né, que de grande não tinha nada, tinha grandes maldades, e de fato ele não era judeu, ele era idumeu, não judeu. Então, diante da ameaça de Herodes o Grande de matar o menino, Jesus, Deus determinou em sonho que José tomasse Maria e o menino e fugissem para o Egito, até que o rei homicida tivesse morrido. Então o Senhor, novamente, você pode ler Mateus capítulo 2, versículos 13, novamente o Senhor manda um anjo, e o anjo em sonho aparece para José em sonho e fala para José fugir. Naquela mesma noite eles fugiram com a criança ali para o Egito, né? Certamente ali foram costeando ali o litoral do mar Mediterrâneo até que chegaram próximo ali chegaram no Egito. E o texto pastor Reinaldo assim coloca: por quase 500 quilômetros de viagem, em meio às estradas desertas, com risco de assaltantes e intempéries. Então José,
ele cumpre aquela determinação do Senhor, não contesta nada. E é interessante que Deus vai escolher um dos piores lugares para Jesus estar ali fugindo de ser morto. José então é alertado para ir para este lugar. Você sabe que um dos piores lugares para um judeu habitar era no Egito. O Egito já tinha sido o palco, o berço de muitas perseguições. E Israel ficou ali cerca de 430 anos ali no Egito. E agora Deus manda que ele vá para o Egito. Então o Egito, um lugar onde havia muita idolatria. Porém, todo lugar é seguro quando Deus nos orienta a ir. Aquele lugar que Deus não nos orienta a ir, não é seguro. Mas todo lugar que Deus nos orienta para nós irmos, é um lugar seguro. Nínive era um lugar, humanamente falando, muito inseguro para qualquer israelita morar ou estar ali. Mas Deus mandou Jonas ir para Nínive, que eram inimigos cruéis do povo de Deus. Mas qualquer lugar é seguro quando Deus manda nós estarmos ali. Então, por quase 500 quilômetros de viagem, em meio às estradas desertas, né, com risco de assaltos, né, e intempéries, José conduziu a esposa e seu filho para um lugar seguro. Né? Então, quando Deus manda alguém para aquele lugar, para algum lugar, os desígnios de Deus devem ser cumpridos. E todo lugar, todo ambiente é seguro quando Deus nos envia. E de lá voltou por revelação de Deus. Se você quiser anotar referências quando José ele vai para o Egito, aqui nós temos aqui algumas referências, né? Mateus capítulo 2, versículo 19 e 20. E é interessante também essa referência que você deve anotar. Oséias capítulo 11, versículo 1. Por quê? Porque havia uma profecia que dizia o seguinte: do Egito chamei o filho. Então cumpriu-se. Mateus, que escreveu para o judeu, lembrou-se desta, inspirado pelo Espírito Santo, lembrou-se dessa passagem bíblica de Oséias, onde Deus mostra que do Egito chamei o meu filho, e ali ele também faz menção a essa questão. E de lá voltou por revelação de Deus. Então, novamente, lembre-se que o anjo apareceu a José por 3 vezes. A primeira vez, quando ele manda que José receba Maria. Depois ele fala com José para que José fuja para o Egito. E depois, quando os assassinos da criança de Jesus são mortos, novamente o anjo aparece em São José, mandando ele retornar, porque aqueles que estavam, aqueles que iriam matar a criança já tinham morrido. Que almejavam matar a criança já tinham morrido. Bem, e o terceiro agora, terceiro tópico, amados, terceiro subtópico, nós vamos falar agora sobre a última parte aqui, o zelo pela formação espiritual de Jesus. Então vimos José aqui cuidando de Jesus no seu nascimento, nas cerimônias exigidas pela lei e na fuga para o Egito. Então uma nobre missão, uma grande missão que José cumpriu. E terceiro, o zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriam o que fora determinado quanto à educação dos filhos, através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 a 21. Então era a determinação da lei que os pais ensinassem os seus filhos acerca dos rudimentos, acerca das coisas de Deus. Ensinassem os seus filhos. E José e Maria, por ser um casal exemplar, obedientes à lei, certamente instruíram o Senhor Jesus. Tem gente que pensa que Jesus já nasceu com toda a sabedoria. Não. Jesus ele teve que aprender, ele teve que ir às sinagogas, ele teve que aprender, teve que estudar. Claro, com os pais tementes como eles, claro que contribuiu, lógico, para que Jesus tivesse uma boa formação religiosa, espiritual também. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante. José e Maria levaram o menino a Jerusalém para essa festividade nacional. Jesus, com 12 anos, ele vai a essa festa, seus pais o levam para a cidade de Jerusalém. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, conforme Lucas 2, 41 e 42. Essa questão de Jesus ter se perdido, e José e Maria depois, quando ele retorna em caravana, eles procuram Jesus, não encontram Jesus, eles ficaram ali sobressaltados, preocupados. Por quê? Porque geralmente no retorno e na ida para as festividades de Jerusalém, geralmente as mulheres e as crianças eram colocadas na frente da marcha, né, daquelas pessoas que iam até Jerusalém. E ali as crianças muitas vezes estavam na frente, depois voltavam onde estavam seus pais,
e corria à frente, voltava, então ficava nessa ida e vinda entre o pai e a mãe. E José, retornando, achando que Jesus estava ali com algum parente, com alguma pessoa da família deles, ali não se importou muito, até que notaram que Jesus tinha ficado para trás. E eles tiveram que voltar ali, né? Procuraram Jesus até que o acharam ali no templo, no meio dos doutores. Não foi nenhum desleixo da parte de José, mas a situação é essa, né? Que as crianças ali, elas ou estavam com os pais, ou quando digo pais, podia estar uma hora com o pai lá atrás na marcha, ou com a mãe lá na frente. Certamente Maria, quem sabe, Jesus deve estar com José, e quem sabe José disse, não, deve ter pensado, Jesus deve estar com Maria. Aliás, não estava com nenhum dos dois naquela ocasião, porque Jesus tinha ficado no templo, foi encontrado ali. Um exemplo eloquente de um verdadeiro pai que se faz presente na vida do filho, e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho. Você que é pai, você que é mãe, cuide do seu filho, porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, certamente vão nos dar muito trabalho e você não será uma pessoa feliz, da sua família não será. Cuide do seu filho, ensine o seu filho acerca das coisas de Deus, ensine o temor a Deus ao seu filho, incentive o seu filho a participar da escola bíblica dominical, a estudar, a ler bons livros que venham edificar a fé do seu filho. E por último, amados, para concluir este assunto, não sem antes ler aqui a síntese do tópico, diz o seguinte: José recebeu de Deus a nobre missão de ser o pai adotivo de Jesus. Uma nobre missão que José recebeu. Por último, queremos já, antes de concluir esta lição, para refletir, vamos mostrar que esses pontos são importantes, né? Aqui são essas perguntas que geralmente nas lições constam isso aqui. Então, para refletir a respeito de José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, você deve ler essas perguntas, verificar se os seus alunos realmente responderam acertadamente essa resposta. E por último, na conclusão, diz assim: José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só a ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico, em sua infância, nas ameaças que sofreu. Ele cuidou de sua educação ao lado de sua mãe. Ele foi um homem santo, mas assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Isto é, José foi um servo calado, mas o que a Bíblia diz sobre ele é suficiente para que nós possamos aprender junto com este homem que foi obediente a Deus. Nunca contestou nada de Deus, mas foi fiel até o fim. Alguns chegam a dizer que José, ele não viveu até a morte da cruz de Jesus. Ele não presenciou a morte de Jesus, porque ali estava só Maria e o discípulo amado chamado João. Alguns dizem que ele faleceu antes de Jesus ser crucificado, ou alguns anos antes de Jesus ter sido crucificado. Bem, meus amados irmãos, por último aqui, quero ainda dizer aos nossos queridos irmãos que você pode consultar a revista Ensinador Cristão, como mais um subsídio para a sua aula. Está na revista Ensinador Cristão, CPD, número 70. Você pode ler, pegar mais algumas informações sobre essa lição. E, finalmente, queremos dizer para você, então aqui o projeto Todos na EBD. Eu participo. E você? Então, temos agora, daqui a poucos dias, estaremos entrando numa nova fase, uma nova lição, um novo trimestre. Matricule-se, adquira sua revista, estude a palavra do Senhor, mas estude com afinco mesmo. Gaste tempo lendo a palavra do Senhor, estudando. Eu sempre digo que não posso aqui, amados irmãos, resumir a nossa aula aqui em 40 minutos. Deixaríamos muita coisa importante de fora. Por isso que a gente passa aqui às vezes uma hora e meia, mas isso é suficiente. E aliás, você pode ainda ir um pouco mais à frente. É aquela questão, caminhe mais uma milha e Deus vai lhe abençoar, meu querido irmão. Que Deus lhe abençoe, tenha uma excelente aula, um bom domingo no dia da sua ministração, e você, aluno, que possa aprender de fato a palavra do Senhor. Até lá, fique na paz do Senhor, até a próxima, conto com você.